Irmãos, nós estamos encerrando o ano e estamos realmente muito felizes com aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. É realmente extraordinário ver o que Ele tem feito. De alguma forma, o Senhor Ele demonstra, tanto através do nosso sucesso, quanto através de nossas fraquezas, o quanto Ele é um Deus poderoso, misericordioso, que nos ama. E como nós estamos felizes nesses dias, semana que vem nosso culto de Natal, um culto realmente de celebração, de podermos sentar à mesa, de podermos observar e ouvir o que o Senhor fez. E eu tenho tido momentos de muita reflexão, nesses dias, pensando em tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que Ele prometeu, tudo aquilo que Ele cumpriu, tudo aquilo que Ele está cumprindo. É realmente extraordinário. Bom, eu gostaria que você, se possível, abrisse comigo as Escrituras, em Isaías, capítulo de número 7. Eu dou também novamente bom dia a todos, aos que eu não abracei, bom dia. Espero que você esteja feliz nessa manhã. Eu estou muito feliz nessa manhã, cansado, mas feliz. E glória a Jesus, porque o Senhor, Ele renova nossas forças e estamos encerrando o ano realmente com muita alegria. Irmãos, se você abriu comigo em Isaías, capítulo de número 7, nós leremos o verso 10 ao 16. Hoje o título do sermão é um título que talvez possa causar um certo tipo de estranheza, mas o título do sermão dessa manhã é Deus Frágil. Deus Frágil. Isaías capítulo número 7, verso de número 10, a palavra do Senhor diz assim: Depois o Senhor enviou essa mensagem ao rei Acás. Peço ao Senhor, seu Deus, um sinal de confirmação. Pode ser algo difícil, alto como os céus ou profundo como o lugar dos mortos. O rei Acás, porém, respondeu: Não porei o Senhor à prova deste modo. Então o profeta disse: Ouçam bem, descendentes de Davi. Não basta esgotarem a paciência das pessoas, agora também querem esgotar a paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Quando essa criança tiver idade suficiente para escolher bem e rejeitar o mal, comerá a colhada de mel. Pois antes de a criança chegar a essa idade, as terras dos dois reis que vocês tanto temem ficarão desertas. Vamos pular comigo agora para o Evangelho de João, capítulo de número 1. Nós vamos ler o prólogo, versículo 1 a 5 do Evangelho de João. A palavra do Senhor diz assim, João, capítulo 1, verso também de número 1. No princípio, aquele que a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possui a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Vamos orar mais uma vez, fechar nossos olhos. Senhor, nós somos gratos por esse culto, nós somos gratos pela sua palavra. Obrigado porque nós seguimos a revelação de um Deus vivo. Nós ouvimos a mensagem de um Deus que comunica, que fala, que age, que toca, que cura, que redime, que restaura. Ah, querido Deus, nós te agradecemos porque nesses dias estamos vivendo o advento. Uma preparação para a sua vinda, o seu nascimento. Obrigado porque nenhuma mente humana poderia um dia escrever esse roteiro no qual um Deus se encarna como homem por amor. Nós somos gratos por esse amor, nós somos gratos pelo seu sacrifício, nós somos gratos pela sua palavra que dia após dia se torna vida em nós. Assim oramos nessa manhã. Seja conosco, amado Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, nós estamos no terceiro domingo do Advento, e Advento nada mais é do que a espera, a grande expectativa do nascimento de Jesus. E neste domingo, no caso hoje, nós vamos de alguma forma mergulhar na ideia de um Deus
que se torna frágil. Nós observamos muito aspectos de Deus como realmente um Deus onipotente, onisciente, e de fato Ele o é. Ele é um Deus que vence todas as batalhas, é um Deus que não precisa de nenhum outro para existir e, de alguma forma, para comunicar a sua vontade. Ele em si é totalmente completo. Mas, no advento, nós somos levados a perceber que esse Deus encarna como homem. Ele se torna uma criança em meio a panos e uma manjedoura. Um Deus que torna-se dependente da própria criação no qual ele cria com suas mãos. A sua mãe, que ele criou outrora, agora segura ele em seus braços e amamenta ele. Realmente isso torna-se algo ilógico e, de alguma forma, algo incompreensível através do intelecto humano. É algo que transcende a lógica, é algo que transcende a nossa compreensão. E eu digo isso porque o advento é um convite para o silêncio. O advento é um convite para, de alguma forma, diminuirmos a velocidade. O advento é um convite para a reflexão. Nesse tempo, o mundo, ele acelera. O mundo, ele trabalha mais. O mundo, ele vê as luzes não como um sinal de glória e de esplendor, mas a luz como velocidade. Como se no Natal nós tivéssemos realmente que correr uma maratona. Mas o calendário cristão, e isso parte do 3º século, nós observamos que a cristandade, ela observa o advento como tempo de paz, como tempo de reflexão, como tempo de frearmos a nossa mente e coração. E eu digo isso porque nós estamos propondo isso à comunidade, especialmente nesse ano, de forma um pouco mais contundente. Mas parece que ao propor o advento de forma tão enfática neste ano, eu fui tomado por uma experiência outra. Falamos tanto sobre descanso, sobre guardar o coração, mas parece que a experiência que eu tenho tido, pelo menos eu, não sei você, nesses dias é de uma angústia profunda. É como se Deus ele estivesse permitindo com que a minha alma fosse espremida dia após dia. Falamos e comunicamos algo que de alguma forma parece que não estava sendo experimentado, pelo menos na minha existência e nos meus dias. E de alguma forma eu havia pensado em todo um sermão, já havia sido estabelecido isso, mas ontem o Senhor começou a comunicar ao meu coração a respeito dessa angústia que de alguma forma pairava sobre o meu peito. E ontem o Senhor ele começou a modificar a mensagem dessa manhã. Por isso eu peço licença a vocês e peço a oração de vocês para que a gente possa construir esse sermão juntos nessa manhã. O que de alguma forma eu tenho sentido nesses dias é que ao comunicar sobre descanso, sobre diminuir a velocidade, eu fui levado a tempos de tentar orar mais e não conseguir. Eu fui levado a momentos de querer ler mais e não conseguir. Eu fui levado a momentos de querer, de alguma forma, descansar no Senhor e, de alguma forma, não encontrar esse descanso. Comunicamos sobre isso, mas o coração comunicava uma outra mensagem. Eu digo isso porque é impossível nós comunicarmos advento se não, primeiramente, nós habitarmos o advento. E é importante, de alguma forma, observarmos que se nós não estamos habitando o advento é porque nós não estamos entendendo a grandiosidade que é o Natal. O nosso coração talvez está em guerra, em conflito, e por conta disso nós não estamos conseguindo corresponder àquilo que Deus nos instrui nesses dias, que é olhar e contemplar a sua glória. Irmãos, é impossível comunicar a respeito de um Deus que chamamos de Emanuel se estamos à distância desse Deus. É impossível comunicarmos ou proclamarmos um Deus conosco se nós não estamos com esse Deus. E por isso que a reflexão inicial nesse sermão dessa manhã é observarmos que nesses dias estamos comemorando o dia no qual Deus se fez carne e habitou entre nós, um Deus que está conosco. Esse Deus Emanuel que está em nosso meio, que veio em nosso meio, ele nos leva a perceber que precisamos então corresponder à sua doce presença.
E corresponder à presença de Deus não é, de alguma forma, algo que nós podemos simplesmente encaixar em uma expressão, em um gesto, em um choro, em um grito, mas que nós devemos encaixar na ideia de que a nossa mente e o nosso coração precisam, nesses dias, conseguir contemplar Deus. E a pergunta que eu faço a vocês nesse púlpito, nessa manhã é: nós ou você está conseguindo contemplar Deus nesses dias? Será que a nossa mente está conseguindo contemplar aquele que se torna um de nós? E será que ao contemplarmos esse Deus, nosso coração está totalmente satisfeito? A pergunta, ela é realmente muito expressiva, porque os dias que antecedem o Natal, o Advento, nada mais é do que o momento onde nós somos expostos à nossa fragilidade. E talvez por conta disso, talvez o meu coração e talvez o seu coração viveu nesses dias crises. Porque o Advento nos mostra se estamos confiando em Deus ou se não, ou se estamos confiando em nós mesmos. O Advento, portanto, ele é paradoxal, ele é realmente uma experiência que nos machuca, porque ao mesmo tempo que somos levados a perceber que precisamos descansar, somos também levados a perceber se estamos confiando no nosso coração ou se estamos confiando no próprio Deus. A ausência de descanso talvez não seja a falta de dormir ou a falta de descansar no sentido natural e biológico, mas a falta de fé naquele que nos sustenta e nos ama. A angústia, ela tocou o meu coração ao ponto de eu perceber que eu precisaria de uma cura para esse coração que não estava vivendo a expectativa do nascimento de Jesus. Isso foi levado à oração. E foi levado também a perceber e novamente analisar e compreender quem é esse Deus Emanuel. Quando falamos de Deus Emanuel, nós falamos outras vezes sobre um Deus que está conosco e de fato está, mas não paramos para observar em qual momento, e de fato alguns, mas especificamente em Isaías 7, em qual momento Isaías profetiza sobre esse Deus Emanuel. Nós falamos muito sobre um Deus que está conosco, um Deus que fala, um Deus que age, sim, falamos, mas em que período, em que momento da história, especificamente aqui recortando em Isaías, Isaías profetiza sobre esse Deus presente? É interessante observar isso. Em Isaías capítulo 7, que nós lemos, nós vamos observar o momento no qual, sobre Israel, ou de fato sobre o reino de Judá, já que há a divisão do reino do norte e reino do sul, há sobre o povo um rei chamado Acás. Acás, ele é visto e é dito na história como um rei que totalmente se corrompeu. Um rei que não desejou adorar somente a Deus, mas anexou dentro de um panteão religioso outros deuses. Acás, ele foi um rei dito como imoral em relação à crença, afinal, ele propôs o culto dentro do contexto de Israel a outros deuses, a deuses pagãos. E especificamente no contexto do capítulo 7, Acás está em crise, e preste atenção nisso, eu quero que você construa comigo esse pensamento. Acás está em crise, porque ele está com medo de uma possível tomada de poder. Acás pode perder o seu governo. Judá, no contexto de Israel dividido, está impossível, em iminência de ser tomado por um povo chamado Síria. Acás está realmente com medo. Ele está vivendo um momento de angústia profunda. Ele está vivendo um instante onde ele não consegue talvez dormir, ele não consegue de alguma forma conduzir e fazer os seus feitos como rei, porque ele está angustiado. E o interessante dessa angústia é que mesmo sendo ele, preste atenção nisso, mesmo ele sendo um Deus idólatra, Deus envia o profeta Isaías para falar com Acás. Acás então recebe Isaías, e Isaías profetiza sobre Acás o seguinte: mesmo você sendo idólatra, mesmo você conduzindo o povo para a perdição, eu, Deus, eu darei a você paz. Os seus inimigos não tomarão o seu reino ou o seu posto. Fique tranquilo, Acás. Confie em mim. Deus utiliza o profeta Isaías para proferir essa mensagem de
tranquilidade, de mansidão, de confiança. É como se realmente Deus estivesse dizendo a casa: aquieta-se, não temas, eu estou com você, mesmo que você não esteja comigo, eu estou com você, Acaz, fique tranquilo. E além disso, preste atenção, Isaías fala: e se você quiser, Deus permitiu você pedir um sinal. Você pode pedir um sinal. Eu, Deus, darei o sinal para mostrar para você, Acaz, que eu estou com o povo. Eu sou um Deus pactual. Eu sou um Deus de aliança e que não estou abandonando o meu povo. Por isso, Acaz, rei idólatra, peça um sinal. O que você quiser, eu darei. Imagine, irmãos, Deus chegando até nós e falando: peça um sinal que eu darei a você. Simplesmente para que você confie na palavra que eu estou proferindo. Acaz recebe essa mensagem, mas ele se recusa a pedir um sinal. No capítulo número 7, parece que Acaz se recusa por humildade, mas de fato não. Acaz recusa o sinal divino por conta de sua incredulidade disfarçada de humildade. Ele professa a ideia de que eu não quero tentar Deus, eu não quero colocar Deus à prova, mas a grande realidade é que ele, sendo um rei idólatra e que estava conduzindo o povo para a perdição, ele não deseja ouvir o Senhor, porque ele já havia confiado em seu coração. Acaz deseja, de alguma forma, construir uma coalizão, uma unidade entre o seu reino e o reino agora da Assíria. Ele confia nas relações humanas, nos reinos e no exército humano, e não confia na provisão divina. Acaz recusa toda a ação e o sinal divino, porque ele estava visivelmente confiando em seu coração. Acaz, portanto, retira ouro e prata do templo e entrega isso para o rei da Assíria. E se não bastasse fazer essa ação realmente terrível, ele constrói em Jerusalém um templo ou um altar de adoração a um deus pagão. Ele, quando está em Damasco, ele se dobra a esse deus pagão. E ele começa, então, a difundir, no contexto de Israel, no caso Judá, uma questão de idolatria e de desejo de confiar em si e não em Deus. Pasmem, senhores e senhoras, nessa manhã. Mesmo Acaz tendo essa ação, Deus utiliza o profeta Isaías para proferir talvez a profecia mais incrível que temos nas Escrituras. Porque ele diz: você não quis o sinal, tudo bem, Acaz, mas eu darei paz. E não somente darei paz, mas estou prometendo que da descendência de Davi haverá uma solução e um sinal. E o sinal que Isaías profetiza não é um sinal militar, bélico, não é um sinal de uma estruturação, não é um sinal a respeito de um apontar para uma estratégia de guerra, mas o sinal que Deus dá ao povo e dá também a Acaz é a respeito de uma criança. Uma criança indefesa que será concebida por uma virgem e que este será chamado de Emanuel. O que profetiza Isaías no capítulo 7 é aquilo que Mateus capítulo 1, verso 22 aponta, de que para que tudo isso fosse cumprido, para que de alguma forma tudo aquilo que o Senhor falou através do profeta se tornasse realidade, esse Cristo veio e encarnou como homem. E este é o Natal que estamos hoje de alguma forma apontando. O Natal é proferido, o Natal é profetizado para um homem que estava com seu coração totalmente distante do Senhor, que recebe uma bênção de Deus, mas que não aceita o consolo e nem mesmo a salvação divina. Tudo isso é realmente muito impactante, porque de alguma forma, quando pensamos em Natal, somos levados a observar que realmente Natal é o eterno se fazendo temporal. Natal é o infinito que se deixa conter. Natal é todo poderoso que se apresenta como um bebê totalmente dependente. Natal é um paradoxo perfeito. Que a solução de todas as coisas é um Deus se tornar frágil. Acaz não aceita, mas a profecia proferida se torna realidade na pessoa de Cristo Jesus, que move
a esse Deus a tornar-se um Deus que vive a humilhação não somente da cruz, mas a humilhação de se esvaziar e tornar-se criança. A humilhação divina, ela começa com aquilo que a tradição e a teologia chama de quinosis, o autoesvaziamento ou esvaziamento voluntário do próprio Deus. Esse Deus Todo-Poderoso, ele se esvazia voluntariamente e veste-se do pó da terra. Por isso o Natal não pode ser compreendido por lógica, senão compreendido por contemplação. Queridos e queridas, irmãos e irmãs dessa manhã, se você acha ou se você pensa que tudo na sua vida tem que ser muito lógico e organizado, com ideias muito bem conectadas, eu quero dizer que você vai ter um grande problema com Deus. Porque o nosso Deus, ele não deixa muito bem claro em nossa concepção humana, ou ele não se faz revelar da forma como nós queríamos, ou ele não faz aquilo que esperamos. Ele vai muito além de nossa compreensão e ele torna algo que seria ilógico a salvação de todo o universo. Por isso, este Deus nos convida a observar que nós não podemos simplesmente conhecer Deus, senão primeiramente contemplá-lo. Contemplar o Cristo não é compreender através de uma lógica, mas é encontrar a beleza que encontramos em sua face. Cristianismo é uma religião de contemplação, mesmo sendo uma religião que fala de uma fé como racional, mas também de uma fé que nos faz ver, observar e contemplar. Nós contemplamos algo que talvez não entendemos, mas conseguimos ver a beleza. Quando você se depara com o sol, você talvez não consiga entender como uma bola de fogo, como uma estrela incandescente, com várias fissões nucleares acontecendo de segundo em segundo, está sustentado em meio ao universo. Talvez você como um físico, ou talvez você com uma compreensão um pouco mais avançada, você entende partes, mas é impossível. Nós contemplamos o sol, mas não conseguimos compreender. Sentimos o sol, sentimos o calor, sentimos o poder, sabemos que ele é a estrela mais importante do nosso sistema solar, mas nós não conseguimos entender de forma profunda todas as coisas. A religião cristã nos leva a não colocarmos Deus como objeto somente de estudo, mas como um objeto de contemplação. Como olharmos para a natureza e observarmos o sol nascendo, ou talvez observarmos as ondas em um mar agitado, nós somos levados a observar que a nossa religião é uma religião de contemplação. É necessário contemplar, talvez momentos que não entenderemos, mas que encontraremos beleza. Se de fato não estamos contemplando o Senhor, isso significa que nós não estamos entendendo Ele, porque se estamos entendendo o que Ele revela, somos levados a observar como Tu és grande, Senhor. Eu não consigo viver de outra forma, senão em algum instante poder olhar para Ti e dizer obrigado, porque eu não merecia Te ver, mas eu Te vejo porque Você se fez visível a mim. Irmãos, se os nossos olhos não são tomados por lágrimas nesses dias, se nosso coração não é tomado por um choro de observar que esse Deus nos ama de tal forma a tornar-se um Deus homem, e se isso para nós não é o suficiente, nós não estamos aprendendo, ou nós não estamos contemplando a sua face. Nós estamos vivendo qualquer outra religião. Nós estamos vivendo qualquer outro tipo de movimento, mas não o seguir a Cristo. Agostinho, em uma sessão no qual ele escreve várias pregações sobre o Advento, sobre o Natal, ele diz o seguinte: aquele por quem todas as coisas foram feitas, foi feito uma de todas as coisas. O Filho de Deus, pelo Pai sem mãe, tornou-se filho do homem por uma mãe sem pai. A palavra que é Deus, antes de todos os tempos, tornou-se carne no tempo determinado. O Criador do sol foi feito sob o sol. O que Agostinho está dizendo é que este Deus tão imenso, poderoso, este Deus tão grande, ele se torna pequeno na forma de servo. Deus não reduz o seu conceito, ele não reduz quem ele é, mas ele esvazia-se por amor, e isto revela a maior beleza que podemos observar no cristianismo, que Natal não é Deus vencendo o mundo pela força, mas Natal é Deus vencendo o mundo pela humildade.
A única forma de vencermos o mundo é pela humildade e não por força. E o nosso Deus, aquele que é a palavra que criou todas as coisas, preste atenção nisso, a palavra que criou todo o universo, agora está sem palavras. Está chorando em uma manjedoura, dependendo de cuidado humano, totalmente frágil, dependendo de sua criação. Deus se fez frágil para vencer o homem que se encontra ou se acha forte. Irmãos, como o seu coração está nesses dias? Porque se nós não estamos contemplando e entendendo que somente nele nós temos a solução, que somente nele nós temos o caminho, se nós não estamos colocando a nossa esperança somente nesse Deus, significa que nós estamos achando que ainda somos fortes o bastante para vencer as dificuldades da vida. E como já bem falamos aqui em alguns momentos, nós temos que parar de achar que é possível uma ação de cura através dos nossos esforços. Parece que nós queremos nos consertar dia após dia, e o que encontramos no Evangelho é que é impossível nos consertar, senão o próprio Deus se tornando a única fonte, a única forma e o único meio para que o nosso coração fosse ajustado. A palavra que criou o universo agora está sem palavras, chorando em uma manjedoura, para demonstrar para nós que para que o mundo seja vencido, é necessário que a humildade venha reinar. Cristo, portanto, ele encarna. E ele encarna não como uma obrigação, mas pela liberdade graciosa de sua vontade. Deus encarna não porque ele precisava, mas porque ele quis. É por conta disso que o advento nos convida a uma pausa. O advento nos convida a retardar, de alguma forma a frear a nossa velocidade, a diminuir a velocidade, porque o grande se fez pequeno e o eterno entrou no tempo e o Criador habitou o espaço. O advento nos faz observar que é necessário parar um pouco e olhar para o céu e contemplar ele, enquanto mesmo assim nós estamos trabalhando e alcançando o fruto do nosso trabalho através do suor do nosso rosto. O advento nos convida, portanto, a entender que o autor da vida veio a viver no nosso meio e em Cristo redescobrimos o valor da existência, porque Cristo encarnando torna-se vulnerável, torna-se acessível e também torna-se presente. Ou seja, a encarnação de Cristo como homem aponta para nós que a vida não é uma causa perdida. Irmãos, quantas vezes nós nos vemos em situações nas quais nós não achamos mais que a vida tem valor? Quantos momentos talvez você nesse ano já pensou em desistir e abandonar a fé, em jogar tudo para o alto? Talvez quantas das vezes você já se deparou com a realidade do pecado e de alguma forma não conseguiu mais acreditar na humanidade? Quantas vezes olhamos para a sociedade e observamos, uau, essa sociedade não tem mais nenhum certo tipo de esperança, a sociedade ela não tem mais uma resolução, o mundo acabou, realmente nós precisamos ir para algum lugar, construir um bunker e esperar Jesus voltar. Mas este Cristo, ele se identifica tanto conosco e, como já falei em algum sermão nessa igreja em algum momento, a identificação foi tamanha que ele demonstrou como se identificar com o outro, tornando-se o outro. Ele torna-se um de nós para demonstrar, eu os amo, e sim, há valor na vida, e sim, há valor e há possibilidade de vocês viverem a vida que Deus Pai um dia construiu e desejou para vocês. Este movimento de Cristo proclama que a vida não é uma causa perdida, ou seja, vale a pena continuar, vale a pena permanecer, vale a pena perdoar, vale a pena trabalhar,
Vale a pena ajudar, vale a pena suportar, vale a pena perdoar 70 vezes 7, vale a pena acreditar no outro, vale a pena abrir o coração, vale a pena chorar por aqueles que talvez não chorarão por você, vale a pena sacrificar algo que para você é valioso, para aqueles que talvez não deem valor em você, vale a pena, porque este Cristo nos tornou aqueles que contemplam a vida com um sentido absoluto e totalmente satisfeito nele. João, no capítulo de número 4, verso 9 da sua primeira epístola, ele vai dizer o seguinte, talvez João, ele sendo talvez conhecido pela tradição como o apóstolo do amor, ele tem uma compreensão sobre Deus que sempre quando eu me deparo com a primeira epístola dele eu fico impactado. No versículo de número 9 do capítulo 4 de 1 João, diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que vivêssemos por meio dele. Irmãos, eu tenho uma esposa e um filho, e eu posso dizer, mesmo que com alguns problemas, que eu vivo para a Nicole, que eu vivo para o Pedro, que eu trabalho para dar a eles um certo tipo de conforto, que eu me esforço porque eu os amo, eu vivo talvez, e de fato eu vivo para eles também. Mas em nenhum momento eu posso afirmar a seguinte expressão: eu vivo por meio da Nicole. Ou eu vivo por meio do Pedro. Mesmo que eles tenham o meu coração e aqui um amor incondicional para com a minha esposa e para com o meu filho, eu não posso dizer que eu vivo por meio deles, porque eles não são detentores da minha vida. Eu posso entregar a minha vida a eles, mas eles não são detentores dela. Eu vivo por, mas eu não vivo através ou por meio deles. João, no capítulo de número 4, verso 9 da sua primeira epístola, ele vai dizer que este Cristo, esse Deus unigênito, ele manifestou-se em nosso meio, ele encarnou para que vivêssemos por meio dele. Ou seja, nós não vivemos somente para Jesus, nós vivemos por meio de Jesus. A ação de Cristo, através de seu esvaziamento e da cruz do Calvário, não é somente para apontar que nós podemos viver, mas que a única forma de viver é por meio dele. Todo outro tipo de vida não é vida, é existência. Se, portanto, estamos vivendo um outro tipo de existência, não é a vida. Cristo vem para restaurar aquilo que foi construído no jardim, uma vida plena e satisfeita que todos nós deveríamos ter, mas pelo pecado nós negamos. Cristo vem para que venhamos a viver por meio dele, ou seja, não vale a pena viver uma outra vida, porque não existe uma outra vida. Nessa manhã você precisa entender, meu irmão e minha irmã, se você existe uma dualidade de pensamento, se existe aí dentro possibilidades de vida, eu quero dizer para você que não existe. Não existe uma outra vida. Você pode construir artificialmente, você pode mentir para você mesmo, mas o próprio Criador no universo vai dizer que só existe um meio de viver e é através da vida dele. Que vida ou que vida nós estamos vivendo? Se vivemos por meio dele, por que estamos tão preocupados com a vida que estamos tendo? Se vivemos por meio dele, por que a angústia continua a tomar os nossos corações? Se vivemos por meio dele, por que não conseguimos dormir à noite? Por que a conta bancária continua a influenciar? Por que as rixas no casamento continuam a se preocupar? Por que o pecado continua a vencer? A realidade é que nós estamos vivendo uma vida artificialmente construída, e Satanás talvez seja o grande artífice disso, porque ele não pode criar, mas ele consegue de alguma forma subverter. Ele permite, dentro do jardim, a compreensão da possibilidade de que você poderia viver sem Deus. E continuamos a beber esse pecado dia após dia, porque talvez não queremos negar a Jesus, e talvez nós nunca proferiríamos isso, mas continuamos a negá-lo através da forma como vivemos, porque estamos ainda acreditando que existe uma outra forma de viver. O Deus de Israel
O Deus que não cochila, o Deus que não dorme, o Deus onipotente, o Deus poderoso, Ele, no Natal, Ele demonstra que agora Ele dorme. Que este Deus Emanuel agora se cansa. Que este Deus Emanuel agora tem fome. Que este Deus Emanuel agora tem que confiar nos homens. Que este Deus Emanuel precisa repousar. A nossa segurança como cristãos não está em um Deus sempre inquieto. E não sei se você conhece pessoas inquietas. Pessoas inquietas parece que elas não param. Parece que a mente, ela realmente são tomadas por tantos pensamentos. E muitas vezes até mesmo eu sou de alguma forma atingido por isso. Mas o nosso Deus não é um Deus inquieto. Ele é um Deus que dorme entre nós. É um Deus que dorme em uma manjedoura totalmente suscetível a qualquer inimigo, a qualquer doença. É um Deus que descansa e repousa, e por conta deste Deus, ser um Deus que descansa, nós também podemos encontrar o descanso de nossas almas. O Deus Emanuel, sendo o Deus que descansa, nos aponta então que podemos beber essa paz que excede todo entendimento, porque Ele descansou. E eu não sei você, mas esse Jesus e os evangelhos, eles demonstram Jesus em alguns momentos dormindo, repousando. A tempestade, as ondas, o mar, o medo, a gritaria, o vento, nada disso tirou o descanso deste Cristo encarnado. Porque Ele demonstrou através de sua humildade e de sua humanidade agora, de que nós precisamos aprender a descansar. Que nós precisamos aprender a confiar. Queridos, o reino de Deus é um reino de amigos. Pela graça de Deus, eu tenho muitos amigos. O reino de Deus é um convite a essa família espiritual no qual nós confiamos tanto em Deus quanto no outro. Por isso que uma reflexão que de alguma forma nós observamos nesse Deus que descansa, neste Deus que de alguma forma nos demonstra que podemos descansar nele, é que nós precisamos aprender novamente a confiar em Deus e também no outro. Nos braços de sua mãe, ao lado de seu pai José, Jesus estava totalmente dependente e confiando na sua criação. Maria não era perfeita, nem mesmo José. Mas o Deus Emanuel confiou. Eu digo isso mais uma vez para tocarmos em um dos pilares da igreja, que é a unidade e a confiança. É impossível ver família sem confiança. Se eu não confio meu coração ao outro, significa que eu não vivo o repouso do Senhor, o descanso do Senhor. Você não foi criado para viver como uma ilha, isolado do outro. Você não foi criado para andar como uma bolha, onde você simplesmente fica selecionando, só aquele. Não, você foi chamado para confiar e amar. Na vida pastoral, irmãos, o mais difícil, eu diria, ou uma das coisas mais difíceis, não é pregar, não é reuniões. O mais difícil é continuar confiando no outro. Porque eu não sei você, mas eu já fui muito decepcionado. Talvez também isso por vocês. Mas continuamos a confiar, não porque somos bons, não porque você é bom, mas porque esse Cristo nos faz entender que precisamos repousar em seus desígnios. Precisamos repousar naquele que coloca ao nosso lado. Precisamos amar. Precisamos confiar. Por isso, se o seu coração continua sendo uma ilha, talvez é necessário você permitir construir pontes. Se a sua vida continua sendo uma vida só para você, no qual somente você, talvez o seu cônjuge, talvez o seu amigo mais íntimo conhece, significa que você não está vivendo ou contemplando esse Deus que não teve medo de confiar na própria criação caída no pecado. Santo Agostinho diz que para um benefício de qual sublimidade veio tanta humilhação. Ou seja, por que Jesus fez isso? Por que ele encarna? A resposta de Agostinho é interessante. Ele vai dizer, certamente não para ele mesmo, mas totalmente para nós. E Agostinho diz no seu sermão, acorda,
humanidade, pois o teu Deus se fez homem. O que Agostinho está dizendo é parafraseando o que Paulo fala em Efésios 5, na ideia de desperte tu que dormes, levanta dentre os mortos, Cristo é a luz. Ou seja, se Deus fez homem, nós não devemos mais permanecer na morte, nós recebemos vida. Se continuamos na morte, se continuamos dormindo, é porque ainda não estamos aceitando a luz que nos atingiu. Logo, o Natal não é apenas o consolo de um mundo caído, mas o Natal é um chamado ao despertar, a um despertar espiritual. E preste atenção no que eu estou te dizendo, a luz de Cristo penetra as trevas e nos ensina a ver. A luz de Cristo nos ensina a ver, queridos. Se você já andou com venda nos olhos, ou com os olhos fechados, ou se você já andou, e se você tem filhos, e você anda no escuro no meio do quarto deles, você possivelmente já foi acometido por alguns arranhões ou machucados no pé. Crianças deixam as coisas espalhadas. O escuro você não consegue ver nada. Se você colocar uma venda em seus olhos, você terá grande dificuldade de se locomover, de você ver as coisas. Quando a palavra diz que este Cristo é a luz ela vem para denegrir ou destruir as trevas. Mas não somente para que as coisas possam ser vistas, mas para que Deus possa ser contemplado. A luz de Cristo abre os nossos olhos para olhar para Jesus e dizer: eu te vejo. Eu estava cego pelo meu pecado, pelo meu coração, mas essa luz que brilha em você, Cristo, a luz que veio ao mundo, tornou os meus olhos novamente a enxergar. Não para que eu possa simplesmente caminhar melhor, mas para que eu possa contemplar o caminho, contemplar a porta, contemplar a vida. O advento, portanto, ele é pedagógico, porque ele nos ensina a contemplar esse Deus da simplicidade. Deus escolhe revelar-se de forma visível e tangível, assim como o próprio João, ele diz, aquilo que ouvimos, vimos com os olhos, que contemplamos e apalpamos. Emanuel não vence pela imposição, mas pela presença. A encarnação é a mensagem mais poderosa no mundo, e porque o Filho de Deus se encarnou, nós podemos ser filhos também de Deus. Ou seja, a redenção não começa na cruz, a redenção começa em uma manjedoura. Somos nós como igreja, portanto, chamados a observar que este Deus que é a luz, este Deus que se humilha, esse Deus que se esvazia, esse Deus que é feito homem, criado de uma mãe que ele mesmo criou, que está numa manjedoura, mas sustenta o mundo, esse Deus, ele constitui a igreja como lugar de humildade e de dependência, ou codependência. A missão da igreja nasce, portanto, em tocar as feridas e habitar a fragilidade, identificar-se com as dores dos homens, porque foi assim que Deus fez conosco. Por isso, irmãos, eu sei que talvez seja uma ruptura dentro da sua compreensão de vida, mas a sua família ela não é mais importante do que a família de Cristo. O seu filho não é mais importante que os filhos de Cristo. Nós somos um corpo espiritual, uma família espiritual, uma unidade de pessoas geradas na humildade, na fragilidade de um Deus homem, para que de alguma forma pudéssemos contemplar a vida que Ele nos deu e a única vida que temos. Por isso o convite do cristianismo, ele é ilógico nesses dias. E sempre foi. Porque continuamos a querer construir impérios para nós. E esquecemos que este reino, ele não tem um presidente, ele tem um rei. E que nós somos súditos de um rei. Que não temos nada para levar daqui, mas que queremos acreditar que de alguma forma temos. A missão da igreja, portanto, é encarnar na vida do outro. Só que para encarnar na vida do outro, você não precisa somente abrir o seu ouvido para ouvir a história, mas abrir o seu coração para viver a história com o outro. Por isso, o seu filho não é mais importante que os outros filhos. A sua casa não é mais importante que as outras casas. A sua empresa não é mais importante que outras empresas.
Eu caminho para o fim com uma citação de Agostinho, onde ele diz: o Criador do homem se fez homem, para que o regente das estrelas fosse amamentado por uma mãe, para que o pão sentisse fome, a fonte sede, a luz sono, o caminho cansaço, para que a verdade fosse acusada, o mestre açoitado, a fundação suspensa no madeiro, a força se tornasse fraqueza e a vida imortal. O Natal é isto, é Emanuel, é Deus conosco, presente por nós, como um Deus que chora, que grita, mas que descansa. Eu finalizo o sermão dessa manhã convidando você a abrir comigo em Mateus 24. Leremos esse capítulo escatológico de Mateus, Mateus 24, verso 3 a 14. Lembrem que Acaz poderia pedir um sinal, mas ele não pediu. Mateus 24, verso 3 diz assim: mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele, em particular perguntaram: diga-nos quando isso vai acontecer. Que sinal indicará sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu: não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam, e então virá o fim. Amém. A nossa esperança está no caos. A nossa esperança está na guerra. A nossa esperança está na traição. A nossa esperança está nos falsos profetas. A nossa esperança está em meio ao pecado se multiplicando. A nossa esperança não está em um mundo perfeito, em uma vida perfeita, mas a nossa esperança é totalmente contrária à lógica desse tempo. O que Jesus diz é: eu darei um sinal. Acaz não desejou, mas eu darei a vocês, meus discípulos. E o sinal que eu digo no grande e terrível e temível dia do Senhor será que os dias ficarão mais difíceis. Guerras, morte e fome, pestes, falsos ensinamentos. Alguns se perderão, alguns se encontrarão sem fé, mas isso gerará em vocês esperança. Porque isso aponta para que o dia do Senhor se aproxima. Por isso, irmãos, quando nós ligamos a TV, quando nós ouvimos o noticiário, devemos chorar, devemos orar, devemos nos mobilizar em prol da fome, da injustiça, das atrocidades. Mas todos esses pontos têm que também gerar em nós esperança. Porque o sinal de Cristo será este: a esperança que, de alguma forma, o mundo não vê, nós vemos. Logo, pare de querer construir palácios e comece a cooperar com o reino. Pare de colocar você como o centro de tudo e observe
que o Deus que você segue se humilhou para te ensinar que é necessário a humilhação. O Deus que encarnou, ele nos ensina a repousar. Não naquilo que temos em nossas mãos, mas aquilo que ele conquistou na cruz. O convite da vida da igreja, do Deus Emanuel, do Advento, é nós aprendermos a descansar. Nosso Deus não está afobado. Nosso Deus não está com pressa. O nosso Deus está repousando, esperando o grande e temível dia, no qual ele restaurará por fim todas as coisas. A nossa esperança não está em nós, na Mosaico, ou em qualquer outra igreja, ou em qualquer outro político, ou em qualquer outra obra, ou em qualquer outra estratégia ou plano. A nossa esperança está nesse mundo que ruirá, mas que Cristo restaurará. Convido você a ficar de pé comigo nessa manhã. Glória a Jesus. Talvez você, assim como eu, nesses dias, tenha sido tomado por essa angústia. Talvez você tenha vivido essa experiência de dor, de pressão. Mas eu quero dizer para você que existe uma cura para isso. E a cura está em contemplar. A cura está em repousar. A cura está em não acreditar mais em você, mas acreditar naquilo que ele pode fazer através de você. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos nessa manhã. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Talvez você não tenha conseguido orar nesses dias. Talvez você não tenha conseguido ler as Escrituras. De alguma forma você tem falado para o seu coração que tudo isso acontece porque a sua vida é muito corrida, porque você tem muitos afazeres. Assim como eu também já proferi essas mentiras ao meu coração. A minha oração nessa manhã é para que o Senhor possa tocar o seu coração nesse momento. E ao tocar o seu coração nesse momento, o convite desse sermão, o convite desse impulsionar do Espírito, é para que nós possamos parar de mentir para nós mesmos e afirmar que talvez nós não estamos conseguindo confiar em Deus. Que talvez a nossa alma ela está gritando nesses dias porque, no fundo, nós continuamos a acreditar em nós mesmos. E isso tem nos tornado pessoas vazias, repletas de palavras, mas vazias de sentido. A nossa oração diante de Deus tem se tornado uma oração simplesmente religiosa, sem temor, sem paixão, sem amor. E por isso nós não mais encontramos prazer e deleite nesse Deus que se fez carne por nós. Estamos tornando a nossa relação com Deus algo muito artificial, rasa, totalmente mentirosa. O conteúdo que temos, o serviço que temos dado a Deus, em nosso coração, quem sabe tem se tornado somente uma
uma ação de talvez querer correlacionar a Deus ou de alguma forma conduzir Deus a fazer aquilo que queremos. Mas não existe mais paixão, não existe mais desejo, não existe mais temor. O nosso coração não descansa mais nele porque nós não encontramos mais prazer e sentido em parar a vida que ele nos deu para simplesmente estar com ele. Senhor, eu oro por mim, eu oro pelos meus irmãos essa manhã e te peço perdão, Pai, por todas as vezes que te trocamos por tudo e qualquer outro alguém. Senhor, nos perdoe porque o seu reino, a sua vida, ela talvez, ela é importante para nós, mas ela não é o centro e o suporte do nosso viver, Senhor. E por isso, temos vivido a jornada tão distante de Ti, tão distante do outro. Senhor, nós oramos para que essa humildade desse Deus que se torna frágil possa acessar os nossos corações nessa manhã. Pai, nos permita através da humildade, não somente buscando poder para demonstrar, mas humildade para permanecer. Nós queremos a sua presença. Senhor, nós queremos a sua presença em nossos dias, em nosso trabalho, em nossa casa, em nossos casamentos. Senhor, nós não queremos seguir um Deus que só ouvimos falar. Nós queremos seguir um Deus que comunica, que fala, que repreende por amor, que se sacrifica por amor. Senhor, que esses dias que antecedem o Natal nós possamos frear os nossos corações. Que possamos, através da luz que é tua, Cristo, contemplar a beleza do Deus Pai. Afinal, quando vemos a Ti, Cristo, Filho, vemos o Pai. E nós queremos ver nesses dias, Senhor. Por isso a nossa oração hoje, humilde, seja o nosso Deus. Seja o nosso Pai. Seja o nosso amigo, Senhor. Seja o nosso porto seguro, Senhor. Seja aquele que nos sustenta, seja o primeiro pensamento ao acordar e o último pensamento ao dormir. Seja, Senhor, tudo aquilo que precisamos, seja tudo aquilo que queremos. Gera em nós, Pai, uma comunidade totalmente satisfeita em Ti. Gera em nós, Pai, homens de oração, mulheres de oração, homens que choram, mulheres que choram. Afinal, não é sobre nós, Senhor, é sobre o Senhor. Não nos permita gastarmos esse tempo nessa vida achando que é sobre nós, Senhor. Humildemente pedimos a Ti, ó Cristo encarnado. Nos ensine a viver essa vida que o Senhor nos deu. Amado Espírito, nos conduza nessa vida. Nós não queremos nos distanciar de Ti nunca mais. Nós não queremos ser tomados pelo espírito desse tempo nunca mais. Por isso, nos fixe em Ti, Senhor. Nos une a Ti, Jesus. Nós queremos ser um contigo, assim como Tu és um com o Pai. Vence nossos corações nesses dias. Assim oramos. Em Teu nome agradecemos. Amém. Amém. E amém. Amém, queridos.
Pode sentar por mais um instante. Glória a Jesus. Aleluia.